O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os museus são as casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, intuições e pensamentos que ganham corpo através de formas, imagens, sons e cores. Os museus são portas e janelas que ligam e desligam mundos, pessoas, culturas e tempos. Esta é a definição do Sistema Brasileiro de Museus para o espaço onde a troca de experiências e descobertas não tem fim. Bem-vindo ao mundo dos museus. O Caldo de Cultura está no ar. Os museus devem os nomes aos antigos templos das musas, que na mitologia grega eram as filhas da memória. E já em Alexandria, o nome era utilizado para designar o local destinado ao estudo das artes e das ciências. No século XVI, também era possível ver espaços destinados às artes. O museu, na verdade, como nós entendemos hoje, ele remonta ao século XVI. Época, na verdade, em que os museus foram criados dentro das universidades para o ensino, na verdade, da medicina. Então, eram coleções medicinais, de plantas, de espécimes voltados para o ensino. Não havia, na verdade, uma abertura ao público geral. Com a expansão das grandes navegações, as coleções dos museus também expandiram. Conforme foram passando os anos, o século XVII, XVIII, XIX, foram tendo as grandes expansões marítimas, as pesquisas em outros continentes, em outros países, foram se formando coleções diversificadas, como, por exemplo, de fósseis, animais de outros ambientes, de outras regiões. Essas coleções foram sendo agregadas e, aos poucos, sendo estudadas por outros pesquisadores. Esse, na verdade, é o início das primeiras coleções de museus de história natural. Então, assim, aos poucos elas foram sendo organizadas. Também no início não havia uma organização para o público, porque como eram voltados para pesquisas, então, eles eram muito, assim, específicos para um tipo de conhecimento. Só, na verdade, lá no século XIX, finalzinho do século XIX, é que se começa a ter essa função educativa e lúdica para o público, de ensino, de instrução, de apreciação. Então, os museus passam a ser abertos ao público com essa função de ensino. O Brasil tem 3.025 museus. A informação é do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Na divisão, 68% deles são dedicados à história, 53% às artes visuais e 48% à imagem e som. E o museu mais velho do Brasil é o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Criado em 1784, conta com um acervo de 15 milhões de peças. Os museus, existem várias tipologias. A gente tem um museu histórico, como, por exemplo, o primeiro museu de caráter histórico que a gente teve na história foi o Louvre, por ocasião da Revolução Francesa, com a queda da realeza e tudo mais. O governo ficou assim, o que fazer com aqueles objetos que tinham lá dentro? Então, o governo resolveu preservar para poder instruir. Então, por exemplo, os museus históricos, no início, tiveram ali no Louvre, que, na verdade, é um museu histórico e de arte, atualmente. Mas, assim, existem os históricos que guarda essa questão da história, objetos históricos, referentes a determinadas temporalidades. Existem uns museus de arte, que, ou seja, na verdade, arte moderna, arte contemporânea, ou então arte sacra, que são dentro das igrejas, que assim, cada museu vai se especializar numa determinada vertente. Mas não significa que, por exemplo, um museu histórico não tenha coisas relativas à arte, ou um museu de arte não tenha objetos históricos. Ou então temos os museus científicos no século XX, que trazem toda a instrumentação das observações científicas, a parte de astronomia, a parte de ensino de ciências. Os museus agora passam a ser focados também para a questão do ensino científico mesmo. Então a gente vai ter microscópios, vai ter objetos confeccionados especificamente para ensino de ciência. A gente vai ter também os museus de história natural, que remontam ao século XIX, século XVIII, que são, na verdade, museus que possuem uma gama enorme de objetos, que vão desde fósseis, animais taxidermizados, até muitas vezes coleções históricas, como, por exemplo, o Museu Nacional possui coleção egípcia, coleção greco-romana, coleção peruana. São museus que a gente chama enciclopedistas, então a gente vai ter tanto objetos biológicos, históricos e artísticos dentro de um mesmo museu. E em Curitiba tem um museu de história natural, é o Museu do Capão da Embuia. E para saber mais sobre a história e o acervo deste museu, nós vamos conversar com o chefe de divisão, Vinícius Abilhoa.
Aí, Vinícius, conta pra gente um pouquinho, como que é a história desse museu, né? Quando que ele começou? O museu tem uma história bastante interessante, assim. Ele está atrelado à história do Museu Paranaense, que é uma instituição que existe até hoje. Nós somos um desmembramento desse museu. Então nós nos consideramos como instituição como a terceira mais antiga do país, né? Primeiro o Museu Nacional, depois o Museu Emílio Guild, né? E depois o Museu Paranaense. Essa divisão, essa cisão em duas instituições que deu origem a essa instituição que vocês vão visitar hoje, aconteceu lá por 1930, 1940. Houve uma separação assim do que era das pesquisas, assim, as exposições e pesquisas realizadas com a parte humana, com a parte antropológica, ficou com o nome Museu Paranaense, e o nosso museu passou a ter um outro nome, na época chamava Instituto de Defesa do Patrimônio Natural. Ele passou por alguns endereços em Curitiba, até que em 1963 essa sede foi construída. E nós mantivemos esse nome por algum tempo, até que em 1980 nós fomos incorporados à Prefeitura de Curitiba. O terreno era já da Prefeitura, as construções eram do Estado do Paraná, mas então assim o que tinha de coleção biológica, que vocês vão conhecer depois, né, foi tudo incorporado à Prefeitura. E a Prefeitura mantém a guarda desse museu, que é tombado como patrimônio histórico do Estado também, né. Vinícius, queria que você me contasse um pouquinho da estrutura desse museu que nós temos aqui. É bem simples, assim, dá para fazer a separação do museu em duas partes principais. Uma delas é o atendimento ao público direto, assim, ou seja, a parte de educação ambiental. Então nós temos uma exposição interna, onde nós temos paisagens pintadas com ecossistemas típicos da nossa região, no caso Paraná, né? E alguns animais taxonomizados, ou empalhado, como a gente costuma dizer, né? E uma trilha dentro do bosque, onde a gente explora um pouquinho a parte da composição de um bosque tipicamente urbano, com a mata de araucária, com as imbuias, né, que é um tipo de árvore que é bem típica da nossa região, que hoje em dia já não tem mais, por todo o uso que acabou acontecendo. Um outro setor típico do museu é o setor de pesquisa. Então nós temos assim vários laboratórios que desenvolvem pesquisas com alguns grupos de animais específicos, né? O pessoal trabalha com peixes, por exemplo, alguns trabalham com mamíferos, trabalham com aves, trabalham com répteis, anfíbios ou mesmo a parte de insetos, né? Sempre tem alguém desenvolvendo algum tipo de pesquisa, seja em parte urbana ou em alguma região que é típica da nossa região metropolitana. Vamos conhecer um pouquinho do bosque urbano, então? Vamos lá. Então nós temos aqui dentro do bosque vários exemplares bem velhos, né? Como uma árvore, bem por exemplo, de típicos 300 aqui. anos. Exato. Né? A ideia de explorar um ambiente como esse, um bosque tipicamente urbano, né? Mas que tem um remanescente florestal bem importante. A gente tem árvores aqui que você não encontra mais em quantidade, ou pelo menos assim com a mesma idade com que você encontraria no resto de Curitiba, porque a cidade cresceu, obviamente, né? Então acaba sendo um susto, né? Quer dizer, algumas pessoas vêm para cá fazer a visita e não têm noção, né, do tamanho de uma araucária, ou quando vê uma araucária grande começa só a ver no interior ou fora da cidade, e ficam mais assim surpresas ao perceber, por exemplo, a gente vai ver essa árvore mais para frente e ver que nós temos uma embuia aqui, temos várias, na verdade, mas uma delas que é uma árvore extremamente antiga. Vinícius, quando a gente fala de museu, muita gente tem a ideia que é só de artes plásticas, um espaço fechado. Mas toda essa mata conservada, que esse bosque faz parte do acervo do museu, né? Faz parte do acervo. Então, eu acho que é isso que nos dá um caráter um pouco diferenciado, assim, dentro de outros museus de história natural. Quer dizer, muitas vezes acha que o museu é apenas um local onde você armazena coleções, né? Durante muito tempo essa ideia permaneceu, né? E algumas pessoas ainda pensam assim, né? Mas o museu ele tem que ser entendido muito mais como uma instituição muito mais dinâmica de divulgação de cultura, né? De salvaguardar, por exemplo, a memória, no nosso caso aqui a memória natural, né? Que nós teríamos no estado, nessa região, né? E talvez mostrar um pouco para filhos, netos, né? Algo que a gente ainda tem pouco, né? Mas que talvez se a gente não tomar algumas atitudes de conservação, a gente não vai ter mais mesmo, né? As pessoas não vão ter, quando falar em embuia, só vão conhecer talvez, a embuia que eu conheço é um móvel que eu tenho em casa, eu nunca vi árvore, né? Tem pessoas que não conhecem mesmo, né? Uma árvore bastante antiga, né? Uma árvore que nós aqui, funcionários, e imagino que uma boa parte das pessoas que moram no bairro tem que conhecer, porque eu tenho que entender um pouco da história dela, porque o nome do bairro está associado a esse tipo de árvore, né? O bairro chama-se Capão da Embuia, em função desse bosque, inclusive, né? Vamos conhecer um pouquinho do acervo, então, lá dentro agora, né, do museu? Aí dentro.
Vinícius, esse é o acervo interno, então. Eu estou percebendo que está com baixa luz. Sim. Por quê? É proposital, porque na verdade o que a gente quer dar o foco é para o que tem que ser visto mesmo. Todos os animais aqui, eles são animais reais, né? Empalhados. Sim, são peças, são animais que foram, em alguns casos, muito antigos que foram capturados para isso, e outras são peças que a gente recebe de animais que são atropelados, de animais que foram fruto, por exemplo, de caça ilegal, de animais que acabaram morrendo por algum outro problema em zoológico. Então a gente recebe esse material e prepara a peça quando ela tem interesse, né, para exposição, para que o público possa ter acesso. Então a pele, e muitas vezes o crânio, é de todo o bicho mesmo. E o restante é o que foi preenchido com isso, né? Então, antigamente o pessoal falava em empalhar, né? Porque usava-se muita palha. A gente usa palha hoje em dia, mas é muito menos, né? Tem outro material até melhor para se trabalhar hoje em dia, né? E esse espaço é o diorama, então, que você estava comentando com a gente, Esse espaço, né? é o diorama. A gente encontra isso em poucos museus hoje, né? Hoje em dia existe um apelo para se utilizar muito mais uma questão de multimídia do que necessariamente o que se fazia antigamente, que era uma pintura, né? Uma paisagem representada, alguma coisa artificial, né? Para complementar essa paisagem, e algumas peças que, no nosso caso, são peças que foram taxonomizadas, foram preparadas para isso. Né? O museu tem um outro espaço de exposição onde também tem peças e artigos animais, né? Tem, a gente pode visitar. No caso, seria um ambiente onde o material é emprestado para escolas. Então nós temos um trabalho de educação ambiental bem interessante assim. A gente atende escolas, professores ou mesmo grupos externos que querem fazer alguma exposição para a Semana de Ciências ou uma feira agrícola, por exemplo. O material é emprestado. Tem peças de variados tipos, mais antigas, mais novas, né? São todas preparadas a maior parte aqui foi preparada para o pessoal que trabalha aqui, para o funcionário nosso. Vinícius, muito obrigada pela sua participação no Caldo de Cultura e sucesso aí para o Museu de História Natural. Obrigado. Você sabe o que é criptozoologia? É o estudo dos seres fantásticos e dos possíveis animais reais que existiram por trás de um mito. E nos Estados Unidos, este tema ganhou um museu. O Museu de Criptologia tem em seu acervo peças curiosas, como sereias falsas dissecadas, fotos do monstro do Lago Ness, um pé do monstro Pé Grande e um peixe contemporâneo dos dinossauros, o selacanto. E depois do intervalo, você vai saber como são montadas as exposições no Museu Oscar Niemeyer. O caldo volta já. O Caldo de Cultura de hoje te leva para uma visita pelos museus. Vamos conhecer como funcionam os espaços que preservam a nossa cultura. O Museu Oscar Niemeyer é o maior museu da América Latina em área construída. Com mais de 17 mil metros quadrados de área expositiva, o MON recebe mais de 20 mostras por ano em 12 salas expositivas. Seu acervo tem mais de 3 mil obras e manter toda a qualidade na montagem e conservação das peças é a função do acervo e conservação. Quando a obra chega do museu, primeiro tem o termo de empréstimo, o seguro. A gente tem de fazer um seguro para todas as obras que entram nesse museu. Elas passam por esse laboratório para a higienização. Nós temos funcionários aqui capacitados para isso, né? Essas obras são limpas porque não pode entrar nada aqui dentro das exposições que não estejam dentro das normas internacionais. É feita uma limpeza, é fotografado, é registrado todo esse material. A exposição é feita um make-off, e é feita também uma filmagem na hora de levar esse material todo para a exposição. Nós temos também transportadoras especializadas que trazem pela doca do museu essas obras, entram diretamente aqui embaixo na reserva técnica para ser tratados. O setor de acervo está dividido em 3 áreas: a museologia, a reserva técnica e o laboratório. Quem vê uma exposição montada não imagina todo o trabalho que há por trás da mostra. A preparação chega a 2 anos. Olha, entrar no conselho, as pessoas mandam um projeto para nós, entram no conselho, nós mandamos essas selecionadas para um projeto no MINC.
O MINC aprova, a partir daí nós começamos a buscar a verba para fazer essa exposição, que é um patrocínio, né? É um patrocínio pela Lei Rouanet. Algumas exposições elas já vêm patrocinadas, já não precisa passar por esse processo todo, é mais rápido. Mas o grande mérito dessas exposições aqui no museu é que elas são muito bem selecionadas por um grupo que não é apenas a diretora do museu que escolhe, um grupo de pessoas que têm uma inteligência dentro das artes visuais acima do normal, né, eu posso dizer, e esse grupo que seleciona, por isso que nós temos essa qualidade de exposições. E é por isso que esse museu hoje, nós estamos com uma visitação cada dia melhor. E quando as peças chegam, precisam de cuidados especiais. Aí entra a equipe da Reserva Técnica, que começa o trabalho de restauração e higienização das peças. Aqui, na verdade, a gente fez uma higienização a seco, né? Com trinchas, talvez um bisturi, se precisar, dependendo, às vezes pode ter excremento, alguma coisa, né? E toda parte a gente tenta pôr massa, dependendo, que às vezes ela tem um buraco, algum relevo, né? Que fica meio que visível. A reintegração, ela é feita com aquarela, porque posteriormente outra pessoa pode retirar esse material que a gente pôs nela, com água. Então, aquarela, guache são materiais mais fáceis de remover. Evitar sempre passar um verniz, né, pelo fato dele poder oxidar mais para frente e depois achar algum diluente de verniz é um pouquinho mais complicado. E no laboratório é feita a ficha técnica da obra. Sempre antes de ser exposta é preciso um exame detalhado sobre o estado do material. Toda obra que chega aqui, ela tem que ter uma ficha técnica e um laudo técnico. Os nossos funcionários têm essa expertise, né? Eles fazem esse laudo, sem esse laudo a obra não pode subir para a exposição. Esse laudo é feito com muito cuidado, descreve-se tudo sobre a obra, se tiver um ponto a mais, um ponto estragado, isso tem que estar nesse laudo. Outro trabalho que eu acho assim, impressionante que os técnicos aqui fazem, e tem obras que chegam aqui muito, mas muito danificadas. Eles fazem a limpeza e deixam essas obras apresentáveis para ser mostrado na exposição. Então é um trabalho sério, um trabalho exaustivo e que quem vê uma exposição não pode imaginar o que é passado durante o passo a passo, como é que é feito aqui neste museu. O menor museu do mundo fica em Nova York e tem apenas 6 metros quadrados. É um elevador que foi convertido em sala de exposição. No acervo, peças inusitadas, como o sapato lançado no ex-presidente George Bush no Iraque, uma mochila da Disney à prova de balas e guloseimas. Cerca de 200 pessoas visitam a galeria por fim de semana. Em compensação, o maior museu do mundo tem 200 mil metros quadrados e fica na China. O Museu Nacional da China tem um acervo de mais de 1 milhão de peças. O museu, como conhecemos hoje, surgiu na década de 1970, quando criado o Museu de Arte Moderna nos Estados Unidos. Lá começou a preocupação com um trabalho de extensão para a comunidade. Então, na década de 70, os museus eles assumem o seu papel social, ou seja, o museu teria responsabilidade dentro da sociedade, da comunidade em que ele está inserido, de promover ações em prol do desenvolvimento daquela comunidade, daquela sociedade. Então, os museus começam a se organizar efetivamente para o seu público. Aí surge a função do museólogo, o profissional responsável por conservar o acervo, cuidar da curadoria e das ações educativas do museu.
Museólogo, assim, são poucas universidades, né, no Brasil que existem, mas antigamente eram menos, agora, né, de uns 15 anos para cá, várias universidades surgiram. Mas, assim, formação do museólogo, na verdade, ela é bem ampla, porque, assim, como existe uma diversidade muito grande de tipologias de museus e o trabalho que a gente pode desenvolver dentro de um museu é muito amplo, a nossa formação é bem abrangente. A gente tanto tem a formação dentro da nossa formação, a parte de história, antropologia, da parte de arte, como a gente tem também a parte muito voltada para o social, que são os estudos da própria museologia. Como eu falei, por exemplo, na década de 70, a gente tem documentos importantes na museologia que falam sobre essas ações do museu para fora, né, não só um trabalho interno do museu, mas como para fora, né, de como trabalhar nas ações educativas. Então, na verdade, a ação do museólogo ela é muito ampla. A gente pode trabalhar com conservação. Aí vai do que a pessoa gostaria de trabalhar mesmo, por exemplo, eu me interesso por conservação, restauração, a pessoa pode seguir nessa área. Ela pode seguir na área de ações educativas, trabalhar com produção de material lúdico, pedagógico, com material escrito para as escolas ou para o público também, geral. Pode trabalhar na área de difusão cultural, que aí envolve as exposições, eventos e outras ações do museu. E também na parte administrativa e política também, né? Porque o museólogo ele também tem ações, né, voltadas para a política, né, de museus como num geral, por exemplo, no Brasil todo, quais são as resoluções que os museus no Brasil têm que tomar. Então, na verdade, é uma formação bem ampla. A gente tem que saber que a gente pode fazer um concurso, porque a maioria dos museus são públicos e federais no Brasil, e entrar nesse museu e saber agir em qualquer área. Lógico que cada um vai optar por um direcionamento, né? Eu gostaria de trabalhar com conservação ou trabalhar com exposições, cada um tem a sua preferência, mas a gente é formado para trabalhar em qualquer tipo de museu. E no caso de Ana Luísa, a paixão começou na infância, é vocação. Assim, todo mundo tem uma paixão na vida, né? E eu, desde criança, eu era apaixonada pelo Museu Nacional. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu conheci o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Para quem não conhece, é um museu de história natural, um dos mais antigos do Brasil, né? Ele possui uma coleção egípcia, romana, de dinossauros. E eu me encantei por esse mundo, né, dos museus. A possibilidade de conhecer sobre vários assuntos e não apenas um. Então, desde criança já tinha esse encantamento e eu fiquei sabendo que existia uma graduação em museologia no Rio de Janeiro. Então, eu me informei, procurei saber. Então, desde nova, assim, vamos dizer, antes de eu entrar para a época, o segundo grau, o ensino médio atual, eu já sabia que eu queria fazer museologia, porque eu gostaria de trabalhar numa instituição em que eu tivesse a possibilidade de ter contato com vários temas e, ao mesmo tempo, levar isso para outras pessoas. 18 de maio. Este é o Dia Internacional do Museu, que foi criado pensando em divulgar os espaços que preservam a cultura da humanidade. Vários espaços preparam atividades especiais e os museus da UFPR fizeram parte da programação. Esqueça aquela visita ao museu em que os participantes apenas observam as obras. A proposta da Semana Nacional de Museus é justamente a oposta. Na UFPR, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que participa do evento, preparou uma programação de inclusão e acessibilidade. Em uma das oficinas, os participantes sujaram as mãos para aprender a fazer cerâmica. Eu acho muito importante, não só para nós, deficientes visuais, mas eu acho que para todos, né? Porque é legal que todos saibam, né, um pouco de como é feito esse trabalho de artes, né? É legal que todos possam ter esse conhecimento. O MAI, que já participa há 5 anos das atividades, também uniu as discussões de outro evento, a Semana de Arqueologia, com o tema da Semana de Museus. Coleções criam conexões. A gente convidou arqueólogos que já possuem uma experiência com museus, tanto o nosso quanto o Museu Paranaense, né, para falar um pouco sobre as experiências pessoais, as experiências acadêmicas e essa relação entre a museologia e a arqueologia. A participação na Semana de Museus é uma forma de inverter as lógicas tradicionais ligadas a essas instituições. A ideia é de que o museu vá até a comunidade. Essas semanas de museu, elas foram uma atividade importante, né, fomentada pelo IBRAM, porque justamente a gente tem a possibilidade de visibilizar os trabalhos que acontecem nos museus. Além do MAI, o Museu de Arte da UFPR também participou das atividades deste ano.
É a primeira vez que o Musa participa da Semana de Museus. Dentro do tema proposto, foi promovida uma mesa redonda que discutia um tema controverso: como aprisionar formas de arte naturalmente efêmeras, como a performance. Para o Museu de Artes da Universidade, primeiro se colocar num cenário, num circuito de museus, um circuito nacional de museus, dando visibilidade para o museu e para a produção aqui, especialmente tipográfica e de pesquisa, de curadoria, aqui de Curitiba. Para as instituições culturais da UFPR, participar da semana é uma experiência ainda mais valiosa. E isso traz para nós a expectativa de que a gente possa, no futuro, consolidar os museus universitários aqui na universidade. Assim como a gente tem o MAI, que o Musa possa ser também um museu que fomente a pesquisa na área de artes, né, e que possa ser um campo, né, um laboratório para futuros projetos nessa área. O Museu Paranaense foi o primeiro museu do Paraná e terceiro do Brasil. Idealizado por Agostinho Hermelino de Leão e José Cândido Muricy, foi inaugurado no dia 25 de setembro de 1876 no Largo da Fonte, hoje a Praça Zacarias, em Curitiba. Desde a sua inauguração, o Museu Paranaense ocupou 6 sedes, até se fixar na atual, o Palácio São Francisco. O museu desenvolve estudos na área da arqueologia, antropologia e história e tem um acervo de 400 mil peças. Visitar um museu é aprender mais sobre a nossa história e valorizar a cultura. Não perca tempo, visite um museu. Neste link que aparece aí na sua tela, você pode saber mais sobre os museus da sua cidade. O caldo de cultura está acabando, mas estamos 24 horas por dia na internet. Na semana que vem eu te espero com mais cultura para você. Até mais!